Esse conteúdo sai do ar em breve, então não perde a oportunidade de assistir. Hoje eu quero falar com você sobre um tema que é essencial: como assumir o controle das nossas vidas mesmo em momentos de dificuldade. E a aula de hoje será uma aula mais pessoal. Eu quero te contar algumas histórias que nos ajudam a entender a importância do autoconhecimento para as nossas vidas. E uma dessas histórias que eu vou te contar é a minha história. Muitos de vocês me acompanham há anos e eu quero dividir com vocês alguns momentos da minha vida que foram muito difíceis e que me ensinaram muito sobre a natureza humana. Você já deve ter visto que a aula é longa e é justamente por isso que essa aula é tão especial, então fica até o final comigo. E para nós começarmos a falar disso, eu quero te contar a história do Dean Potter, um atleta que ficou muito conhecido por praticar esportes radicais sem nenhum tipo de proteção. Por exemplo, andar em corda bamba entre duas montanhas sem nenhuma proteção, sem uma corda de proteção. Se ele caísse, ele morreria. Ou então, a escalada de montanhas muito altas sem qualquer equipamento de proteção. Novamente aqui, se ele caísse, ele morreria. Ele também praticava base jumping, que é saltar de montanhas e prédios com paraquedas, um dos esportes mais perigosos que existem. Enfim, os feitos do Dean Potter são realmente muito impressionantes, como você pode ver pelas imagens aí. Quando eu assisti aos vídeos dele praticando esses esportes pela primeira vez, só de assistir ao vídeo me deu um aperto no peito, um nó na barriga. Ou seja, eu fiquei com medo por ele, porque ele parecia simplesmente não ter medo daquilo que estava acontecendo. E nas entrevistas, se você assistir, você vai ver ele falando que ele sente sim o medo, mas ele não foca nisso. O medo, ele diz, coloca ele num estado de concentração que deixa ele engajado naquilo que ele está fazendo. Isso é o que ele diz nas entrevistas que ele deu. Mas e no cérebro dele? O que será que está acontecendo quando ele está lá, na corda bamba, literalmente com um precipício embaixo dele, sem nenhuma proteção? O que, nesses momentos, está acontecendo no cérebro dele? Histórias como essa, do Dean Potter, chamam a atenção de neurocientistas como eu. Nós que estudamos o cérebro humano, quando nós vemos uma pessoa fazer o que o Dean Potter faz, imediatamente vem na nossa cabeça a hipótese de que o cérebro dele tem alguma coisa diferente, talvez. Não é comum alguém arriscar a própria vida de maneira tão destemida, tão despreocupada. Minutos antes de fazer esse tipo de coisa, esse tipo de esporte tão perigoso, o Dean Potter sempre parecia sereno, tranquilo. Ora, a vantagem do mundo atual é que nós temos tecnologias que permitem olhar para o cérebro em funcionamento. E o caso é que o Dean Potter não é o único que foi capaz de realizar esse tipo de feito. Existe um outro cara ainda mais famoso que o Dean Potter. Tem até filmes e livros sobre ele, o Alex Honnold. O esporte do Honnold é a escalada livre, que também faz parte dos esportes do Dean Potter, aliás. Ele escala montanhas sem proteção nenhuma e é simplesmente assustador e impressionante você olhar imagens disso, como você está vendo aí. Mas como eu te disse, esse tipo de pessoa atiça muito a nossa curiosidade como neurocientistas. E alguns neurocientistas resolveram olhar para o cérebro do Alex Honnold. E o bacana de hoje, eu já te disse, é que nós temos as tecnologias para olhar o cérebro em funcionamento. Então, o Honnold topou ter o seu cérebro escaneado por neurocientistas. Ele foi levado a um laboratório e foi colocado em uma máquina para passar por uma ressonância magnética funcional. Essa é uma metodologia de neuroimagem que as pessoas conhecem como mapeamento cerebral. Esse é o termo mais coloquial. Mas a ressonância magnética funcional é especial porque ela não só olha para as estruturas do teu cérebro, ela olha também para o funcionamento dessas estruturas. A ressonância magnética funcional consegue mapear com uma precisão de milímetros quais estruturas do cérebro estão mais ativas e quais estão inibidas. Grosso modo, aquilo que está mais ligado e o que está mais desligado no cérebro daquela pessoa. Então, os pesquisadores colocaram o Honnold nessa máquina. Mas quando você analisa o cérebro de alguém tentando encontrar o que esse cérebro tem de diferente do cérebro de outras pessoas, você precisa de duas coisas essenciais.
Primeiro, você precisa saber para onde apontar. A ressonância magnética funcional funciona de maneira parecida com a típica ressonância comum que muitos de vocês já fizeram. Ela corta o cérebro em fatias, mais ou menos como um salame, produzindo imagens dessa maneira, em fatias. Então é importante saber para onde olhar, porque isso facilita bastante o trabalho de análise dos dados. E os pesquisadores já sabiam para onde eles queriam apontar no cérebro do Ronald. Primeiro, nos circuitos de recompensa do cérebro dele, ou seja, circuitos de motivação e prazer. Porque pode ser que, por alguma razão, esses circuitos são menos excitáveis no cérebro do Ronald. Ou seja, para você, para mim, assistir a uma série bacana na Netflix é o suficiente para motivar eu e você, para nos dar prazer. Mas se o cérebro do Ronald é insensível a estímulos motivadores e prazerosos, ou seja, se o cérebro dele for insensível nos circuitos de recompensa, pode ser que ele precise de muito mais estímulos para ter esse mesmo prazer e motivação que eu e você temos com a Netflix. E seria exatamente por isso que ele busca nessas situações perigosas dos esportes radicais esse prazer, essa motivação. Porque, para mim, para você, escalar uma montanha sem proteção seria um estímulo extremamente excessivo. Mas no cérebro dele, que é insensível a estímulos comuns, aquilo é prazeroso e motivador. Essa foi a primeira hipótese dos pesquisadores no caso do Ronald. E a segunda hipótese era diferente. Eles apontaram a ressonância magnética também para outro lugar. Eles apontaram para os circuitos cerebrais que tipicamente estão associados à experiência de medo nas pessoas. Ou seja, os circuitos cerebrais que geralmente estão ativos quando uma pessoa saudável passa pela experiência de medo. A segunda hipótese era que o Ronald não processava a experiência de medo como todos nós. Ou seja, de alguma maneira ele não sente medo como nós. E com essas hipóteses, eles analisaram o cérebro do Alex Honnold. Mas, como eu disse, para analisar o cérebro de alguém que você acha que é diferente das outras pessoas, você precisa de duas coisas. Eu acabei de te falar. A primeira, que é saber para onde você vai apontar. E a segunda coisa que você precisa é ter um controle. Você tem que comparar o cérebro da pessoa que você está analisando com o cérebro de alguém. E esse alguém, na ciência, nós chamamos de controle, esse é o termo científico. E o controle, no caso da análise do cérebro do Ronald, foi o cérebro de outro escalador. Porém, era um cara amador. E isso significa, é claro, que ele não fazia aquelas coisas impressionantes que o Ronald faz sem proteção. Lá, dentro da máquina de ressonância, o Ronald passou por diversos experimentos científicos. Existem experimentos científicos que são desenhados para produzir medo e prazer. Por exemplo, mostrar fotos de conteúdo chocante, amedrontador. E essas fotos são realmente chocantes. E eu te falo porque eu já vi essas fotos de banco de dados científico. Por exemplo, fotos de guerra, situações horríveis de guerra, pessoas feridas, crianças feridas. Existe um vasto banco de dados de imagem na psicologia, imagens validadas cientificamente para produzir todo tipo de emoção e sentimento que você pode imaginar. Em um cérebro saudável, os circuitos tipicamente associados ao medo acendem como uma árvore de Natal quando a pessoa vê esse tipo de foto que eu acabei de te descrever. Outra coisa que ativa os circuitos tipicamente associados ao medo, normalmente em pessoas saudáveis, é ver foto de bichos ameaçadores. Um tubarão de boca aberta, uma cobra, uma situação onde uma pessoa está sendo atacada por um desses bichos, por exemplo. E a mesma coisa vale para o prazer. Existem experimentos semelhantes, calibrados para gerar motivação e prazer em pessoas que são saudáveis. Enfim, os pesquisadores analisaram primeiro as respostas de motivação e prazer do cérebro do Alex Honnold. Eles olharam para um circuito que é conhecido como circuito de recompensa, e especificamente para um núcleo desse circuito chamado núcleo accumbens. O núcleo accumbens é um dos principais núcleos de receptores de dopamina no sistema de recompensa. A dopamina é uma substância bem complexa que tem diferentes funções em diferentes circuitos cerebrais, mas no circuito de recompensa, a dopamina está associada à motivação e ao prazer. Ela está associada à saliência que uma coisa motivadora tem para nós. Quando você olha uma sobremesa deliciosa, ela chama mais a tua atenção do que uma berinjela normalmente.
A dopamina tem um importante papel em produzir essa saliência, esse destaque, para que aquilo nos pareça mais motivador, mais prazeroso. Mas cuidado com simplificações excessivas. Lembre-se do que eu te disse na nossa aula número 1 aqui da jornada. Tem gente que diz por aí que a dopamina é a molécula do prazer e não é nada disso. Ela tem diferentes funções em diferentes circuitos e existem diferentes tipos de dopamina do ponto de vista bioquímico. Enfim, os pesquisadores olharam para o núcleo accumbens do cérebro do Alex Honnold para ver se ele tinha a resposta típica de uma pessoa saudável, a resposta de motivação e prazer tipicamente encontrada em pessoas saudáveis, e eis que se confirmou a hipótese número 1. O cérebro dele não responde com a mesma intensidade a estímulos prazerosos e motivadores comparado ao cérebro do escalador amador. Ou seja, isso corrobora a hipótese de que ele precisa de uma dose muito mais intensa de estímulos para se sentir motivado e para sentir prazer. E provavelmente por isso ele busca o radicalismo do esporte que ele pratica. E aqui eu quero fazer um breve parêntese para te mostrar como entender o teu cérebro te ajuda a entender tudo na tua vida. O cérebro do Honnold é insensível no sistema de recompensa. E por isso, ele busca estímulos que são excessivamente perigosos e intensos para conseguir ter algum prazer, alguma motivação. Ele provavelmente nasceu assim e conforme ele foi praticando esses esportes radicais, isso se tornou mais enraizado no cérebro dele. Você não é o Alex Honnold, mas você pode fazer isso com o teu cérebro e muita gente faz isso nos dias de hoje. Existe algo que ativa muito o teu sistema de recompensa: a comida. E existe um tipo de alimento, de comida, que ativa muito o teu sistema de recompensa: a comida calórica. A natureza é sábia e os alimentos da natureza geralmente trazem equilíbrio. Por exemplo, a frutose das frutas é idêntica ao açúcar para o nosso corpo, mas a fruta vem com as fibras e outros nutrientes que equilibram os males desse açúcar. O ser humano, em toda a sua inteligência e genialidade, descobriu que o açúcar é prazeroso e desenvolveu formas de extrair e refinar o açúcar da natureza. O açúcar é muito potente para ativar o teu sistema de recompensa. Veja também que a natureza é sábia, repito. Ela não nos oferece açúcar e gordura misturados. As frutas mais doces que você conhece, tais como a manga, a banana, elas não têm quase nada de gordura. E as frutas mais gordurosas que você conhece, como por exemplo o abacate, elas não têm muita frutose, ou seja, elas não têm muito açúcar. Mas novamente, o ser humano, em toda a sua genialidade, descobriu que misturar açúcar e gordura potencializa o sabor do açúcar violentamente e aí nós criamos as sobremesas. Praticamente todas as sobremesas de restaurantes, essas que você adora, são uma combinação de açúcar e gordura. Essa combinação é uma criação humana, ela não existe na natureza selvagem de onde nós viemos e essa combinação é uma verdadeira bomba de recompensa, uma bomba de prazer e motivação. O açúcar por si só já é extremamente viciante. Açúcar misturado com gordura é muito mais. Brigadeiro, que nós brasileiros adoramos, é açúcar misturado com gordura. O chocolate ao leite, típico chocolate ao leite, eu não estou falando daquele que é 80% de cacau, que esse é bom para a saúde, eu estou falando daquele chocolate ao leite docinho típico. Esse chocolate ao leite, ele também é uma mistura, uma combinação de altas doses de açúcar e gordura. E aí as caldas em chocolate também. O sorvete, por exemplo, é um outro exemplo, gordura e açúcar misturados. Leite condensado, cheesecake, bolo, donut, que os estadunidenses adoram, ou sonho de padaria, que é a versão brasileira do donut, ou então os churros, enfim. Grande parte das sobremesas que nós adoramos são açúcar misturado com gordura. Acontece que o cérebro é uma máquina adaptativa. Ele se adapta àquilo que ele vive. Como essa mistura de açúcar e gordura é muito intensa, o cérebro se adapta a ela. A cada vez que você ingere açúcar ou a mistura de açúcar e gordura, teu cérebro vai se tornando insensível nos circuitos de recompensa e isso significa que você vai perdendo a capacidade de sentir motivação e prazer pelos alimentos comuns. A prova disso é uma simples comparação cultural. Nós sabemos que aqui no Brasil as sobremesas são extremamente doces. Muitas vezes, quando um estrangeiro vem para cá, ele não consegue comer as sobremesas porque é muito açúcar. Mas você,
que cresceu comendo essa quantidade enorme de açúcar potencializada pela gordura misturada, você consegue comer um brigadeiro e achar incrível. Mas experimenta ir para outro país onde essa quantidade de açúcar não faz parte da cultura. E eu te digo já o que vai acontecer. Você vai achar a sobremesa desses países simplesmente sem graça. Açúcar e gordura misturados sequestram o teu sistema de recompensa. Quando você acostuma o teu cérebro a ingerir esse tipo de coisa, ele se torna insensível ao que é comum. Tal como o Alex Honnold precisa do esporte extremamente radical para sentir motivação e prazer, você precisa de muito açúcar, muita gordura, de preferência misturados, para sentir motivação e prazer pelaquilo que você come. É por isso que tem gente que almoça já pensando na sobremesa. É por isso que tem gente que simplesmente não consegue não comer alguma coisa doce depois do almoço. É literalmente um vício. E se não bastasse isso, esse vício torna teu cérebro insensível aos alimentos naturais. É impossível você viver comendo açúcar ou misturas de açúcar e gordura e sentir verdadeiro prazer com legumes, salada, vegetais e por aí vai. E isso vale, de maneira geral, para todo alimento industrializado que passa por processos de alteração para se tornar mais saboroso para o paladar humano. Na aula passada, eu falei um pouco sobre alimentação. E a dica geral é: coma comida de verdade, o máximo que você puder. E é por isso que eu digo para você: corte o açúcar. Corte misturas de açúcar com gordura. Simplesmente corte. Isso não só te mata, mas te deprime, te deixa ansioso, prejudica a tua memória, prejudica teu cérebro. E, além de tudo isso, açúcar e misturas de gordura e açúcar estão roubando o prazer que você pode ter com alimentos mais saudáveis. Eu fiz esse parêntese para você ver como aprender algo sobre o cérebro, como funciona o cérebro de um esportista radical pode te ajudar a entender o teu próprio cérebro. E esse é o bacana de entender o cérebro. Quando você entende o cérebro de qualquer ser humano, isso te ajuda a entender o teu. Se você conhecer o circuito cerebral envolvido nos hábitos, por exemplo, isso te ajuda a saber como mudar os teus hábitos. Se você entende os circuitos cerebrais envolvidos nos afetos, nas emoções e sentimentos, isso te ajuda a ter uma maior inteligência emocional. Conhecer o cérebro é incrível, não só porque é realmente uma coisa fantástica e interessante. Conhecer o cérebro é incrível porque é útil, nos traz liberdade, nos abre as portas para o autoconhecimento e para as nossas vidas mudarem, para a transformação das nossas vidas. E não é à toa que, no meu curso, no meu programa de mentoria, os alunos têm um módulo inteiro de aulas sobre o cérebro, as emoções e o inconsciente. Esse conhecimento é realmente precioso, como você está vendo aqui hoje. Mas vamos voltar para o cérebro do Alex Honnold. Então, a primeira hipótese dos cientistas foi confirmada. Ele tem um circuito de recompensa insensível e, provavelmente por isso, ele busca aquela intensidade extrema dos esportes radicais. Aquilo que para mim, aquilo que para você, aquilo que para pessoas saudáveis por aí é bastante motivador, bastante prazeroso, assistir a uma série ou outras coisas prazerosas do nosso dia a dia, para o cérebro do Alex Honnold não, porque ele é insensível nos circuitos de recompensa. Então o que ele faz? Ele busca o extremismo do esporte radical para sentir lá o mesmo prazer, por exemplo, que você tem quando você assiste a um filme legal, a uma série legal, quando você vai jantar com a tua família e por aí vai. Mas os pesquisadores encontraram outra surpresa quando eles olharam para o circuito que é tipicamente associado ao medo no cérebro do Alex Honnold. Enquanto no cérebro do outro escalador esses circuitos se ativaram com grande intensidade, os circuitos de medo se ativaram com grande intensidade nos experimentos, o cérebro do Honnold simplesmente não mostrou atividade nesses circuitos tipicamente associados ao medo. E eu quero te deixar uma coisa clara, não é que a atividade foi pequena, um pouco menor, ela foi indetectável pela ressonância magnética funcional, estatisticamente desprezível. O cérebro dele simplesmente não ativa os circuitos que correspondem à experiência de medo em pessoas saudáveis. E é por isso que ele faz as coisas que faz, que ele é capaz de escalar sem proteção e literalmente olhar para o abismo sem temer pela própria vida. Veja que interessante. Um ser humano que não experiencia o medo como nós. É bem provável que o cérebro do Dean Potter também fosse assim. E talvez você observe tudo isso que eu disse aqui
E talvez você tenha até uma pitada de inveja do Alex Honnold e do Dean Potter. Afinal, eles são seres humanos verdadeiramente destemidos, eles simplesmente não temem, porque o cérebro deles não é capaz de temer. E nós bem sabemos como o medo é ruim de sentir. Esses circuitos cerebrais associados ao medo, aliás, eles estão diretamente relacionados à ansiedade. Pessoas que sofrem com ansiedade têm esse mesmo circuito mais ativo o tempo todo. E esse circuito, no cérebro do ansioso, é mais sensível a possíveis ameaças. Isso vale também para pessoas que têm uma personalidade com alto grau de neuroticismo, tal como eu te expliquei na aula 2 da jornada. Não é à toa, então, que tanto o Dean Potter quanto o Alex Honnold não apresentam qualquer indício de ansiedade. Eles são absolutamente tranquilos, nada ansiosos, inclusive antes de arriscar a vida no esporte. Eis aí mais uma razão para você ter uma pitada de inveja deles, talvez. Você sabe como a ansiedade é ruim, como ela é angustiante. E se livrar da ansiedade seria algo que você provavelmente gostaria na tua vida. Pois bem, no dia 16 de maio de 2015, o Dean Potter e um colega dele resolveram pular de uma montanha no Parque Nacional Yosemite, na Califórnia, lá nos Estados Unidos. Eles saltaram com aquilo que é conhecido como wingsuit. É uma roupa de paraquedismo que forma asas no corpo humano e permite ao esportista flutuar no ar como uma espécie de avião humano realmente. O desafio deles era passar com uma velocidade de mais de 100 km por hora por uma fenda numa montanha lá nesse parque. Essa fenda tem um formato em V e é basicamente um buraco nessa montanha. Mas ela é uma fenda muito estreita. E a 100 km por hora é perigosíssimo tentar passar por um lugar tão estreito, saltando de wingsuit. O objetivo deles era saltar da montanha, voar até essa fenda e atravessar essa fenda. Repito, uma fenda estreita e eles estavam a mais de 100 km por hora. Nesse dia, tentando essa manobra, os dois faleceram. Eles não conseguiram entrar pela fenda e acabaram colidindo com a montanha naquela velocidade. A namorada do Dean Potter estava filmando tudo quando o acidente aconteceu. Talvez você tenha pensado que eu te contei tudo isso para te falar como a ausência de medo desses caras é uma coisa boa. Para te falar que a ausência de medo é algo que nós deveríamos cultivar. E se você achou isso, é porque você acredita que coragem é a ausência de medo. Mas esse é um grande equívoco. Coragem não é a ausência de medo. E a trágica morte do Dean Potter e do colega dele é o triste testamento disso. Por não sentir medo, ele forçou cada vez mais os limites do que havia de mais extremo e perigoso nos esportes, e a cada ano que ele sobrevivia, ele se tornava ainda mais destemido. Infelizmente, por não temer, por não sentir medo como todos nós, o Dean Potter e o colega dele sacrificaram a própria vida. E aqui fica a lição. Coragem não é a ausência de medo. A ausência de medo é tolice. Quem não tem medo é tolo. O medo tem uma razão de existir para o nosso cérebro. Não é à toa que circuitos cerebrais muito parecidos com o nosso, tipicamente associados ao medo, esses circuitos existem em todos os animais que são capazes de produzir emoções em seus cérebros. Porque existem perigos que são reais. Perigos que nos ameaçam e nós precisamos nos proteger e nos afastar desses perigos. E essa é a função do medo. Nos afastar daquilo que pode nos prejudicar, daquilo que pode nos machucar ou, no limite, daquilo que pode nos matar. A ausência de medo não é coragem, isso é tolice, porque isso nos impede de enxergar os perigos que nos ameaçam. Se o medo fosse inútil, ele não seria um sentimento presente em todo o cérebro saudável. E essa é uma importante lição de autoconhecimento. Muitas das coisas que estão te magoando, te machucando, te impedindo de ser quem você quer ser, muitas dessas coisas estão aí no teu cérebro para alguma coisa de fato importante. O medo, como nós vimos, tem uma razão de ser. A tristeza tem uma razão de ser, as angústias também, a raiva tem uma razão de ser. Todo sentimento, toda emoção tem uma razão de ser, o que não significa, é claro, que todo sentimento sempre está a nosso favor.
Mas você precisa compreender a razão de ser das tuas emoções e sentimentos para então enxergar quando um sentimento e uma emoção está te prejudicando para além da sua razão de ser. E o primeiro passo é entender por que você está sentindo isso, para compreender como você pode trabalhar esse sentimento dentro de você, porque dizer que o medo é importante, que o medo é útil, não significa que todos os medos são úteis ou são importantes. Isso não significa que o medo é sempre o nosso aliado. Um dos medos mais comuns que as pessoas têm é o medo de que as coisas não aconteçam como o planejado. Veja que esse medo é uma versão adulta do medo do escuro. Veja só, o medo do escuro é algo que praticamente nasce conosco. Algo praticamente instintivo. Desde muito cedo, as crianças têm medo do escuro porque o escuro é a materialização da incerteza. E incerteza, para os nossos ancestrais, significava morte. Lá, no escuro, pode ter um predador, um animal vindo te devorar. Lá, no escuro, pode ter um adversário, um guerreiro de outra tribo vindo te matar. O escuro materializa a incerteza e a incerteza significava morte para os nossos ancestrais e isso significa que a incerteza é angustiante, ela incomoda o cérebro humano e, como eu disse, o medo de que as coisas não aconteçam como planejado é uma versão adulta do medo do escuro. Nós temos planos, desejos, vontades, metas, mas nós temos medo de que as coisas não ocorram como nós queremos, como nós planejamos. E muitas vezes nós focamos no problema, na ameaça, na dor, na angústia. E na ciência, isso tem um nome: viés de negatividade, uma tendência natural que os seres humanos têm de prestar mais atenção ao que é negativo, lembrar mais daquilo que é negativo do que daquilo que é positivo, e sentir a negatividade de maneira mais intensa do que aquilo que é positivo. O exemplo mais evidente disso é em relação ao dinheiro. O que é maior? O prazer de ganhar 10 mil reais, 10 mil dólares, ou a dor de perder 10 mil dólares. Veja que são os mesmos 10 mil dólares, mas para a maioria das pessoas a dor de perder é maior do que o prazer de ganhar. Imagina então um dia na tua vida, um dia em que 97% do tempo você ficou acordado, do tempo que você ficou acordado, o dia foi incrível, mas 3% desse dia foram negativos. Uma discussão, um e-mail, uma reunião, uma mensagem de WhatsApp que te abalou negativamente. O que acontece quando você vai deitar à noite tua cabeça no travesseiro? É bem comum que você fique remoendo aquelas coisas negativas, aqueles 3% negativos, mastigando na tua mente de novo e de novo aquilo que aconteceu de negativo. E não é à toa que os cientistas chamam isso de ruminação emocional. A mídia conhece o viés de negatividade muito antes da ciência, porque se você abrir agora um portal de notícias na internet, você vai encontrar com muito mais probabilidade uma notícia emocionalmente negativa do que uma positiva e até mesmo do que uma notícia relativamente neutra. E por que isso? Ora, é porque a mídia ela tem um foco. O foco da mídia ela é em mostrar coisas negativas. Por quê? Porque isso chama mais atenção. E a mídia vive de audiência. Ou seja, quanto mais gente assiste, quanto mais gente lê, quanto mais gente acessa aquele conteúdo, os meios de comunicação ganham mais dinheiro. Isso é verdade até no YouTube. Recentemente explodiram canais no YouTube que se dedicam basicamente a falar sobre tretas entre YouTubers. Ou seja, canais que falam sobre brigas, eventos negativos que ocorrem entre os YouTubers. E isso aconteceu porque alguém, em algum momento, percebeu que dava audiência, e audiência significa dinheiro. Nossa atenção tende mais ao negativo do que ao positivo, e tudo isso, em relação à negatividade, é muito mais intenso em pessoas com uma personalidade com elevado nível de neuroticismo. Então, eu repito, assista a aula número 2 da jornada, caso você não tenha assistido, porque lá eu explico sobre os traços de personalidade. Mas isso não significa que só quem tem uma personalidade com elevado neuroticismo sofre com isso. Os estudos mostram que a maioria de nós sofre com um viés de negatividade. Alguns mais, é claro, outros menos, mas o viés de negatividade é uma tendência natural, biogênica, uma tendência biológica do cérebro. E a prova disso é que ele é encontrado não só nos seres humanos, mas em outros animais também. Em geral, os animais que possuem circuitos cerebrais que produzem emoções e sentimentos, eles tendem a apresentar um viés de negatividade.
O esquilo, por exemplo. O esquilo não espera ver se você vai fazer carinho nele ou não. Ele simplesmente foge de você porque o negativo impera no cérebro dele. E nessa hora, a pergunta que meus alunos mais me fazem é: professor, por que isso? Por que nós temos esse viés para o negativo? E de certa forma, eu já te dei todas as dicas que você precisa para desvendar esse mistério. Se essa é uma característica que nós compartilhamos até com outros bichos, isso provavelmente traz alguma vantagem para a nossa sobrevivência. Então, vamos voltar no passado e pensar nos nossos ancestrais. Lá na savana africana, onde o ser humano vivia em pequenas tribos, milhares de anos atrás, onde nós tínhamos predadores, nós tínhamos bichos que nos devoravam, onde nós vivíamos lutando com as dificuldades impostas pela natureza, com as dificuldades impostas por tribos rivais, por exemplo. Um ambiente onde a média de vida, segundo os estudos, era de cerca de 30 anos de idade, onde um cara que chegava aos 40 anos de idade seria chamado de vovô, onde nós vivíamos pouco, em grupos pequenos, em um ambiente altamente ameaçador, onde tudo queria nos matar. Tenta imaginar esse ambiente e responde uma pergunta para mim. Quem você acha que sobreviveu nesse ambiente tão difícil? O cara que ficava contemplando a beleza das flores, do céu e da natureza? O cara que ficava observando, maravilhado, as coisas positivas da vida? Ou o cara que no menor sinal de uma coisa negativa estava pronto para atacar, para fugir, para ficar congelado no lugar sem se mexer? Enfim, quem sobreviveu com maior eficiência nesse ambiente? O sujeito que contemplava o positivo ou a pessoa que era mais antenada no negativo, pronta para agir para evitar as ameaças? E a resposta nós bem sabemos. O sujeito que ficava apreciando a beleza das flores e das árvores e da natureza, ele não viu o leão que estava ali embaixo vindo morder a perna dele. Quem sobreviveu foi quem estava ligado ao negativo, preparado para agir, preparado para sobreviver a qualquer custo. E nós, eu e você, herdamos os nossos genes desses caras que sobreviveram e por isso nós tendemos a esse viés de negatividade. Algumas pessoas mais, é claro, repito, outras menos, mas em geral a dor de uma perda é maior do que o prazer de um ganho. A duração e a intensidade das angústias tende a ser maior do que a alegria e a duração de momentos felizes. Uma coisinha negativa é capaz de destruir uma experiência positiva muito maior. Uma discussão, um desentendimento é capaz de arruinar uma relação, de separar uma família. E isso tem implicações econômicas, como eu já te disse, porque as pessoas se comportam de maneira diferente quando elas estão sentindo que elas estão perdendo dinheiro, comparado com quando elas sentem que estão ganhando. Essa descoberta é uma das razões pelas quais um cara chamado Daniel Kahneman ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 2002. Ele que é um psicólogo. Enfim, o viés de negatividade está presente em diversas formas nas nossas vidas. E ele é uma herança do nosso passado ancestral, uma herança de algo que foi muito bom para a nossa sobrevivência como espécie no passado. Mas acontece que nós não vivemos mais numa savana africana onde tudo quer nos matar. E, no entanto, nosso cérebro continua sendo um cérebro primitivo, vivendo em um mundo moderno. E uma das manifestações desse cérebro primitivo é o medo. Em muitos casos, como eu te disse, o medo nos protege, ele é muito importante, mas existem casos em que o medo nos paralisa e nos impede de conquistar a vida que nós desejamos. E o medo de que as coisas não aconteçam como esperado é um perfeito exemplo desse medo paralisante que nos prejudica. E para te explicar isso, eu quero analisar friamente essa ideia. Para pensar junto comigo sobre isso. Ter medo de que as coisas não aconteçam como esperado. Veja que por trás dessa ideia existe uma outra ideia que está subentendida, que está presumida aí. É a ideia de que as coisas devem acontecer como nós planejamos. Afinal de contas, se nós temos medo de que as coisas ocorram diferentemente daquilo que nós planejamos ou esperamos, é porque nós esperamos e planejamos que as coisas aconteçam exatamente como nós queremos que elas aconteçam. E isso é simplesmente uma loucura, não faz sentido. Quem disse
que as coisas têm que acontecer como você planeja? Quem foi que te disse isso? Quem disse que o mundo te deve as coisas tal como você quer que elas ocorram? De onde você tirou que as coisas têm que acontecer como você planeja ou como você espera? E eu te faço essas perguntas porque a vida me obrigou a encarar essas questões de frente desde muito jovem. Como eu já te disse em outros momentos da jornada, eu venho de uma família simples. A minha mãe é professora aposentada de escola pública. E eu cresci a maior parte da minha vida numa cidade chamada Guarujá, que fica no litoral do estado de São Paulo, aqui no Brasil. Desde muito pequeno, eu sempre me senti esquisito. Eu não me encaixava muito em lugar nenhum. Eu me sentia estranho, eu me sentia diferente, eu não sentia que eu pertencia a lugar nenhum. E por causa disso, tudo que eu mais queria era sair de lá. E não porque eu não gostava de lá. Não porque eu não gostava dos meus amigos, das pessoas de lá. Eu queria sair de lá porque eu queria encontrar um lugar onde eu me encaixasse, finalmente. Eu queria conhecer mais coisas, eu queria abrir a minha mente para novos horizontes, novos conhecimentos, novas possibilidades. E quem sabe, com isso, eu encontraria o meu lugar no mundo. Quando eu comecei a compreender a mente humana, eu descobri que isso é muito influenciado por um traço de personalidade chamado abertura. Eu não falei desse traço na nossa aula da jornada, nossa segunda aula sobre personalidade, mas esse meu desejo de expandir os horizontes da minha vida, do meu intelecto, ele era uma manifestação da abertura que a minha personalidade tinha. Mas, desde pequeno, sempre aparecia alguém para colocar o dedo da negatividade naquilo que eu queria. Quando eu falava que eu queria ir para São Paulo estudar, diziam que eu não deveria ser tão ambicioso assim, que era difícil, que era complicado, que era melhor eu ficar por lá mesmo, para eu não criar essas grandes ambições. E para vocês que estão aí em outros países, São Paulo é uma das maiores cidades do mundo, é a grande megalópole aqui do Brasil. São Paulo está para o Brasil mais ou menos como Nova York está para os Estados Unidos, talvez. Na época, eu morava em Guarujá, uma cidade que nessa época tinha seus cerca de 100 mil habitantes. E eu estava lá pensando em mudar para uma cidade de milhões. Isso era bastante assombroso, bastante ousado. E as pessoas diziam que eu não deveria ter esse tipo de ambição, porque a vida dar certo em São Paulo é algo muito difícil. E por causa da minha personalidade, eu te contei na aula passada sobre a minha personalidade, por causa disso eu quase cedi. Mas eu tive 3 pessoas que me encorajaram. A minha avó materna, a minha mãe e o meu tio, irmão da minha mãe. Todas as outras, inclusive meu pai, faziam questão de me colocar para baixo. Mas graças ao encorajamento da minha avó, da minha mãe e do meu querido tio, eu resolvi tentar. Eu vim para São Paulo e olha, não foi nada fácil, foi bem difícil, foi bem complicado. Quem sabe um dia eu te conto esse período da minha vida. É um período de muitas lutas. Mas enfim, eu persisti, eu consegui prevalecer. E quando eu tinha meus 20 para 21 anos de idade, eu estava empregado, eu tinha um trabalho, trabalhando numa grande empresa multinacional, já tinha trabalhado em outra grande empresa, ou seja, eu estava construindo um bom currículo, ganhando muito bem para a minha idade, com ótimas perspectivas para o meu futuro. Mas acontece que eu estava infeliz. E não é que trabalhar em grandes empresas multinacionais é algo ruim em si mesmo, mas eu sentia que aquilo não era para mim. Eu queria estudar, eu queria aprender, eu queria adquirir conhecimento, eu queria compartilhar conhecimento. Eu queria fazer o que a minha mãe fazia. Eu queria ser professor. Aí eu comecei a cogitar largar aquela carreira em grandes empresas para fazer mestrado e tentar me tornar professor. E aí, novamente, vieram os muitos olhares negativos para minha vida. Todo mundo me disse que eu estava doido, que eu estava maluco. Todo mundo me disse que eu ia morrer de fome, que professor não é trabalho. Sabe aquela pergunta que tem gente que infelizmente te faz? Você trabalha ou você dá aula? Essa foi a mentalidade que eu encontrei em todo mundo. Todo mundo me desencorajou e me disse que não daria certo. Todo mundo, menos minha avó materna, minha mãe e o irmão da minha mãe. E olha, foi bem difícil. Eu estava apavorado, morrendo de medo, porque finalmente eu estava num ponto onde eu estava ganhando bem,
com uma carreira promissora. Eu morava em um apartamento que, hoje eu dou risada, mas era inesquecível. Quando chovia, eu tinha que espalhar panelas pela casa porque alagava tudo. Era o último andar de um condomínio daqueles bem compridos de 3 andares, né? E aí, sempre que chovia, alagava a casa. Então, eu olhava a previsão do tempo e, dependendo do dia, eu já deixava as panelas já espalhadas, preparadas pela casa. Aliás, eu acho que essa era a minha sina, viu, dessa época, porque nessa época isso era meu karma. Nessa época eu dirigia um carro, um Ford Ka roxo, velho, tosco, o motor parecia uma escola de samba e o nome desse carro era Azeitona, o meu Ford Ka roxo. E curiosamente, quando chovia, também entrava água pelo para-brisa, pelo vidro da frente do Azeitona. Então, quando chovia, eu tinha que estacionar embaixo de uma árvore ou algo parecido, senão alagava o carro. Veja, é minha sina. Veja, portanto, que era muito confortável, era muito agradável saber que eu estava ganhando bem ali e que eu tinha uma carreira bacana pela frente, porque finalmente eu poderia melhorar tudo isso na minha vida, melhorar essas condições. Então, quando eu comecei a trabalhar na minha cabeça a ideia de largar aquela carreira, quando eu comecei a pensar em largar aquela oportunidade para me arriscar, para ser professor, olha, eu simplesmente fiquei apavorado, era mais do que medo. O medo foi enorme, gigante. Medo de não dar certo, medo de eu não conseguir, medo das coisas não acontecerem como eu planejava. Mas chegou um ponto, chegou um momento em que eu não suportava mais aquilo que eu estava fazendo. Eu não tinha vontade de sequer levantar da cama. A perspectiva de ir para o escritório me angustiava profundamente. Eu estava triste, eu não via sentido na vida que eu estava levando, e não é nem que eu estava perdido sem saber o que eu queria fazer, porque eu sabia muito bem o que eu queria. Eu queria estudar, eu queria fazer o meu mestrado e seguir a carreira de professor. Eu passei meses com aquela angústia, aquele medo, mas chegou um momento em que eu não suportava mais. E aí eu larguei aquele emprego e eu fui lutar por aquilo que eu queria. É claro que eu não larguei de maneira impulsiva. Eu me planejei no limite do possível ao meu alcance, eu juntei um dinheiro e eu me preparei ao máximo possível, o máximo que você consegue se preparar, e só então eu larguei, de fato, aquele emprego. Eu nunca esqueço o dia que eu assinei o meu desligamento na empresa. Depois que eu assinei, eu entrei lá no Azeitona e eu senti uma leveza, como se uma tonelada tivesse sido tirada dos meus ombros. E eu fui correr atrás daquilo que eu queria. Tinha um mestrado coordenado por um professor que eu admirava muito, um cara chamado Clóvis de Barros Filho. Muitos de vocês conhecem e admiram o querido professor Clóvis. Hoje ele é meu amigo, meu querido amigo. Nós escrevemos um livro juntos e eu quero te contar a história de como eu conheci ele. Ele era coordenador desse mestrado e eu marquei uma reunião com ele. E aí, quando eu cheguei lá para falar com ele, eu contei a minha história. E ele derramou um balde de gelo em cima de mim. Ele falou assim para mim, ele virou para mim, olhou nos meus olhos e falou: olha, o que você está fazendo é um voo no escuro. Eu nunca esqueço dessas palavras dele, um voo no escuro. E aí ele continuou: você saiu de uma vida meio que garantida naquele trabalho para uma vida bastante incerta, então eu não posso te prometer nada. E aí, em seguida, ele disse: mas se você quer estudar e ser professor, aqui é o lugar certo para você. Porque é aqui que você vai aumentar suas chances de conseguir isso. Estuda muito para a prova do mestrado, porque não é fácil de entrar aqui. E nessa hora, o meu viés de negatividade veio gritando dentro de mim. Parecia que a minha mente, que as minhas emoções queriam fazer de tudo para olhar para a parte ruim do que o Clóvis me disse. O voo no escuro, a incerteza. Mas desde jovem eu aprendi a amansar o meu viés de negatividade. Desde jovem tinha gente olhando para mim e dizendo que o que eu queria não ia dar certo. Então eu aprendi a amansar essa negatividade. E para isso eu lembrava da minha avó, do meu tio, da minha mãe. Eu lembrava das pessoas que apostaram e confiaram em mim e acreditavam que eu conseguiria. E isso me trazia força para enfrentar qualquer coisa no meu caminho. E foi o que eu fiz. Eu encarei. Eu estudei feito louco, fiz a prova do mestrado e passei. E a primeira disciplina na qual eu me matriculei
no mestrado foi a disciplina de ética, porque essa era a disciplina ministrada pelo professor Clóvis, e eu sabia que era uma disciplina de ética focada na filosofia, que era um campo que me encantava, um campo do conhecimento que me encantava muito. Eu estudo filosofia desde a adolescência. Naquela empresa que eu trabalhava e que eu tinha acabado de largar o emprego, eu geralmente ia almoçar sozinho. Não esquece do que eu disse na aula passada para você. Eu sou naturalmente um introvertido e os introvertidos preferem, muitas vezes, almoçar sozinhos no trabalho. Não é porque eles são antissociais, é porque eles são introvertidos. Eu ia almoçar sozinho, lendo Platão, eu chegava em casa e estudava Spinoza. Eu tinha uma amiga, na época da faculdade, ela estudava filosofia na USP e ela me passava as listas de leitura e eu li praticamente tudo. Eu ia na biblioteca, eu alugava os livros e ia lendo aos poucos. Então, quando eu cheguei lá no mestrado, na disciplina do professor Clóvis, eu já tinha um bom conhecimento sobre filosofia. Nessa época não tinha YouTube, vídeo na internet ou coisa parecida. Eu aprendi na raça, indo na biblioteca, pegar os livros emprestados, sentando a bunda na cadeira e lendo. Lendo filosofia difícil, lendo 10, 20 vezes se fosse necessário até eu entender. Enfim, eu me matriculei lá na disciplina de ética do Clóvis. E a disciplina foi incrível, como eu imaginava que seria. E no final havia uma prova. E o Clóvis corrigia as provas pessoalmente. Ele chamava os alunos um por um e corrigia junto com o aluno a prova. E no dia da correção da prova, eu esperei para ser o último, porque eu queria pedir para o Clóvis para ser monitor da disciplina dele na graduação. Ele dava aula no nível de graduação, que as pessoas costumam chamar de faculdade. Ele dava aula de filosofia e eu queria ser monitor dessa disciplina. Só para você entender, o monitor é um aluno de mestrado ou de doutorado que acompanha um professor, que ajuda na organização das aulas, na correção das provas e por aí vai. É uma espécie de estagiário de professor. E aí, eu esperei todo mundo receber a prova e fui lá sentar com o Clóvis para ele corrigir a minha. Era um finalzinho de tarde, o céu estava escuro e ele ficou em silêncio por vários minutos enquanto ele lia a minha prova. E aí, ele virou para mim, depois de um tempo, e perguntou: "Você é formado em filosofia?" Eu falei: "Não, mas eu estudo filosofia há bastante tempo e eu li praticamente todas as listas de leitura da filosofia da USP, porque eu tinha uma amiga lá e por aí vai." E aí ele disse: "A sua prova foi a melhor prova que eu já li. Eu vou te dar 10 porque 10 é a nota máxima, mas você merecia muito mais do que isso." E aí eu percebi que aquela era a oportunidade perfeita para pedir para ser monitor da disciplina dele. E foi isso que eu fiz. Eu virei para ele e eu falei: "Eu gosto muito do seu trabalho, professor, eu gosto muito de filosofia. Será que o senhor deixaria eu ser monitor da sua aula na graduação?" E aí o Clóvis me disse: "Não, você não vai ser meu monitor. Você vai dar aula junto comigo. Eu tenho 5 turmas de filosofia na graduação. Para cada 4 aulas que eu der, você vai dar uma aula." E nossa, eu fiquei muito feliz esse dia. Eu fiquei muito feliz. Eu não ganharia dinheiro nenhum com isso, mas isso não importava. Eu queria a experiência. Eu queria a experiência e o conhecimento. Mas eu nunca vou esquecer da primeira aula que eu dei na minha vida. Eu sou um introvertido e eu sempre fui um jovem muito tímido. Então foi apavorante ficar lá em pé na frente de 50 jovens, não muito mais novos do que eu. Eu suava, eu tremia e esse foi o primeiro desafio que eu tive que aprender a enfrentar, vencer a minha timidez. E se você é tímido ou se você tem algum medo, eu te falo com tranquilidade, não tem outro jeito de você vencer esse medo. Você tem que se expor ao que te amedronta. Não em exagero, não precisa ser com tudo. Pode ser de maneira controlada aos pouquinhos, mas você tem que se expor. Isso é inevitável. Exposição controlada aos poucos é uma das melhores estratégias conhecidas pela ciência para mudar comportamentos de pessoas que têm medos, sejam eles quais forem. Eu sabia disso porque eu tinha estudado sobre isso, então eu coloquei a cara a tapa. E aí, no começo foi bem difícil, foi apavorante mesmo, como eu te disse. Mas a cada aula eu me esforçava para melhorar um pouquinho e aos poucos eu fui vencendo esse desafio. Nessa época, o professor Clóvis começou a ganhar notoriedade, dando palestras pelo Brasil inteiro. Provavelmente nessa época você até conheceu ele.
Por causa disso, ele começou a se ausentar das aulas da graduação e, como ele viu que eu dava conta, não demorou muito para a coisa se inverter. Eu estava dando 4 aulas e ele 1. Repito, eu não ganhava dinheiro para isso, então eu tinha que trabalhar para pagar as minhas contas. E eu te confesso que essa foi uma das épocas mais difíceis financeiramente da minha vida. Eu dava aula de filosofia de manhã na graduação e de manhã também eu tinha aulas do mestrado que eu tinha que assistir. No período da tarde também tinha aulas para assistir do mestrado e eu tinha que estudar para o mestrado. E eu trabalhava à noite porque senão o dinheiro que eu tinha juntado ia acabar muito rápido. Foi uma época difícil, mas foi a primeira vez na minha vida que eu estava fazendo algo que eu realmente amava fazer. Eu acordava às 6 da manhã, eu ia dormir meia-noite, eu vivia cansado, vivia exausto, mas eu estava, pela primeira vez na vida, verdadeiramente feliz. Eu adorava meus alunos, eu adorava compartilhar conhecimentos com eles. E eu sempre segui um conselho que a minha mãe me deu. A minha mãe dizia assim para mim. Ela olhava para mim e falava, filho, se você for fazer alguma coisa, faz com carinho, faz com dedicação, faz o teu melhor, seja lá no que for. Porque não existe justificativa para você saudável fazer qualquer coisa mal feita. Se você fizer com carinho, minha mãe me dizia, você vai crescer, as pessoas vão te admirar e você vai ver o brilho nos olhos das pessoas que te admiram. Mesmo se você está insatisfeito, mesmo se você não está motivado com aquilo que você está fazendo, minha mãe falava, mesmo assim, faz o teu melhor, porque você não tem o direito de descontar as tuas frustrações nas outras pessoas. Quando você faz mal feito alguma coisa porque você está insatisfeito ou frustrado, você está descontando a tua frustração, descontando a tua insatisfação nas pessoas que dependem do teu trabalho. E o nome disso é egoísmo. E aí, a minha mãe costumava terminar com uma frase que eu carrego e eu vou carregar para sempre comigo no meu peito. Filho, o mundo não te deve nada. O mundo não nos deve nada. Aquilo que nós temos e aquilo que nós somos é resultado de como nós escolhemos viver. Vai ter gente sacana no caminho, vai ter gente passando a perna, vai ter injustiça, vai ter inveja, vai ter um monte de problema. Mas você não controla nada disso. Você controla o que você faz e como você vive. Então é nisso que você tem que focar. A minha mãe não sabia, mas ela é uma praticante do estoicismo, a grande escola de filosofia que muitos de vocês conhecem. E lá, dando aula de filosofia, mesmo sem ganhar dinheiro nenhum, eu estava muito feliz. Eu estava ganhando experiência, conhecimento, era incrível. E desde a minha primeira aula até hoje, eu adoto essa postura, eu sigo o que minha mãe me disse. Toda aula que eu dou, toda palestra que eu dou, todo vídeo que eu gravo, toda live que eu faço, toda vez que eu faço o que eu tenho que fazer e também o que eu escolho fazer, eu me esforço para ser um pouquinho melhor do que na vez anterior. Eu me esforço para entender onde eu posso melhorar, o que eu posso fazer de melhor, que seja 0,001% melhor, eu me esforço sempre para melhorar. É isso que eu sempre fiz e é o que eu faço até hoje, graças à minha mãe, graças à sabedoria dela. E eu amava dar aquelas aulas de filosofia. Mas a vida não é sempre um mar de rosas. As coisas quase nunca acontecem como nós esperamos. Nesse período, eu comecei a tentar enviar meu currículo para outras faculdades para tentar um emprego como professor que me desse algum dinheiro. E a cada tentativa, eu era rejeitado. Eu enviei meu currículo para umas 50 faculdades diferentes, até em outras cidades, e nenhuma sequer retornou as minhas ligações. O dinheiro que eu tinha juntado não estava dando conta das minhas despesas e o meu trabalho à noite não era suficiente. Eu comecei a fazer as contas e eu vi que talvez eu não conseguisse terminar o mestrado por falta de dinheiro. Eu contei tudo isso para um grande amigo meu que trabalhava numa grande empresa multinacional. Ele, inclusive, trabalhou junto comigo em uma das empresas pelas quais eu passei. E ele me disse, olha, Pedro, eu acabei de ser contratado por outra empresa. Eu estou deixando o meu cargo na minha empresa atual e eu preciso indicar alguém ou abrir um processo seletivo para contratar alguém novo. Se você quiser, eu te indico, mas você precisa se comprometer comigo. Se você realmente quer voltar
a trabalhar nas empresas, eu te indico, se você quer trabalhar em empresas grandes novamente, mas se você acha que no meio do caminho você pode desistir ou largar o cargo em pouco tempo ou coisa parecida, isso pode me prejudicar, queimar meu filme na empresa. E eu quero sair de lá com portas abertas, porque a minha saída foi amigável e muito tranquila. Ou seja, ele queria que eu me comprometesse que, se ele me indicasse, eu ficaria lá trabalhando em uma grande empresa novamente. Se eu tivesse alguma dúvida, melhor não me indicar, porque isso poderia prejudicar a imagem dele. A imagem dele agora que ele estava saindo da empresa. E aí começou um dos períodos mais difíceis da minha vida. De um lado, eu amava o que eu fazia, mas eu não tinha dinheiro para manter aquilo. Do outro lado, eu tinha a oportunidade de voltar a ganhar uma grana boa, mas aquilo me faria totalmente infeliz. Meu amigo me deu uma semana para responder e foi uma semana muito angustiante. Lá pela metade dessa semana, eu estava indo para a faculdade dar as aulas de filosofia e meu celular tocou. Eu olhei o identificador e era o professor Clóvis. Eu estacionei o carro numa vaga logo à minha frente e atendi o telefone e aí o Clóvis me disse: Pedro, eu vou me desligar da faculdade. E aí eu pensei, bom, se eu não tiver mais essas aulas para dar, aí talvez não tenha motivo para continuar nesse caminho de professor mesmo, né? E eu perguntei para ele, mas professor Clóvis, como que ficam as nossas aulas? E aí o Clóvis respondeu, eu vou te indicar para me substituir. Não é uma garantia, você vai passar por um processo seletivo muito rigoroso, mas pelo menos você tem aí uma chance. E nesse momento eu senti uma leveza parecida com aquela de quando eu larguei a carreira nas grandes empresas. Pelo menos eu tinha uma chance. O meu viés negativo gritou, querendo olhar para a incerteza, querendo me fazer sucumbir ao medo. Mas eu amansei a minha negatividade, como eu já sabia fazer, eu foquei na oportunidade. Eu lembrei da minha avó, da minha mãe, do meu tio, das pessoas que apostaram em mim, que confiaram em mim. E isso me encheu de energia e eu comecei a estudar. Porque foi como o Clóvis disse, foi um processo seletivo bem rigoroso. Eu fiz uma entrevista com o chefe de departamento e eu passei nessa entrevista. Eu passei por uma análise de currículo e olha, o meu currículo acadêmico era muito fraco, eu tinha acabado de começar a carreira acadêmica, mas eu passei. Eu fiz uma prova bastante difícil, eu passei. E aí tinha uma fase final desse processo seletivo, uma aula-teste. Era uma aula, mas não era para alunos. Na plateia dessa aula estariam professores do departamento, o chefe do departamento e um dos diretores da faculdade. Imagina para um introvertido o quão apavorante isso era. E eu sabia que eu estava concorrendo com outros professores muito mais experientes do que eu. Mas eu comecei a estudar, eu comecei a me preparar. A data dessa aula estava marcada, dessa aula teste. E eu estudei e eu me preparei, mas as coisas nunca acontecem como a gente imagina e o mundo não nos deve nada. Às vezes a vida te joga flores, às vezes ela te joga pedras e você não sabe o que vai vir pelo caminho. Cerca de uma semana antes dessa minha aula teste, eu estava na academia, fazendo musculação no finalzinho da tarde. Saindo da academia, eu vi algumas ligações perdidas no meu celular, ligações da minha mãe. Eu cheguei em casa para tomar banho, me arrumar para trabalhar, mas antes eu liguei para minha mãe para ver o que ela queria. E ela me disse que a minha avó tinha sofrido um acidente. A minha relação com a minha avó não era como a da maioria das pessoas, porque, como eu te disse já, a minha mãe era uma professora de escola pública. E então isso significa que ela teve que trabalhar muito para sustentar 2 filhos praticamente sozinha. A minha mãe saía de casa muito cedo e voltava tarde. Então, quem me criou, quem esteve comigo no dia a dia de toda a minha infância foi a minha avó. Ela foi uma segunda mãe para mim. Minha avó nasceu em Funchal, na Ilha da Madeira, em Portugal. Quando o nazismo começou a chegar mais perto do oeste europeu, a família da minha avó fugiu para o Brasil. Ela chegou no Porto de Santos e lá em Santos ela conheceu o meu avô. O meu carinho pela leitura, pelos clássicos, a minha admiração pelo conhecimento, o meu apreço pela carreira de professor, tudo isso é graças à minha avó, porque graças a ela
que a minha mãe também aprendeu tudo isso e transmitiu para mim. Existe algo muito especial na cultura ocidental, europeia em geral, e na cultura portuguesa em específico, que é uma admiração e a valorização da erudição. Conhecer os grandes pensadores, os grandes escritores, buscar conhecimento é algo muito valorizado culturalmente. E foi por isso que a minha mãe, a minha avó e o meu tio, que era filho dessa mesma avó, é por isso que eles foram os únicos que me incentivaram quando eu resolvi que eu queria ser professor. Porque, para eles, o conhecimento é sim um caminho digno de se viver, por mais que muita gente não reconheça isso, infelizmente. Por mais que seja difícil a carreira de professor para a maioria dos professores no Brasil. Mas a minha mãe, ela mesma, encarou esse desafio graças ao incentivo da minha avó. E graças ao incentivo delas e do meu tio, eu encarei também. Eu cresci ouvindo fados portugueses. Eu tenho enorme carinho pela cultura portuguesa porque eu vivi aqui no Brasil um pedacinho dessa cultura, graças à minha avó. Na época desse acidente, minha avó já era idosa, mas ela era uma mulher imponente, alta, forte, cheia de energia. Ela gostava de fazer tudo andando, ela gostava muito de caminhar pela cidade para fazer as coisas dela. E um dia, no ano de 2007, ela saiu, como sempre saía, para fazer compras. E nesse dia ela foi atropelada por um motoqueiro que estava fazendo uma manobra ilegal na rua. Ela caiu, ela bateu a cabeça, mas como ela era uma mulher muito saudável, ela conseguiu voltar andando para casa. O meu tio, que eu já contei para vocês dele, ele estava em casa e notou que ela estava estranha, ela começou a apresentar sintomas neurológicos. Meu tio levou a minha avó ao hospital, ela foi internada e logo descobriram uma hemorragia no cérebro dela. Ela entrou em coma e foi para a UTI. Isso tudo foi muito rápido. Eu, que moro em São Paulo, peguei meu carro e desci a serra, rumo à cidade de Santos, onde a minha avó vivia. Quando eu cheguei, o horário de visitas do hospital ele já havia se encerrado. Então eu combinei com a minha família de visitar a minha avó no dia seguinte, pela manhã. E aí, na manhã do dia seguinte, nós fomos ao hospital. Eu, minha mãe, meus tios, meu irmão, minha prima. E depois de um tempo, na sala de espera, liberaram a nossa entrada. Em vez de pegar o elevador, nós subimos pelas escadas e em um dos lances de escada nós encontramos a médica que estava cuidando do caso da minha avó. A minha mãe disse à médica que nós estávamos lá para visitar a minha avó. E foi nesse momento que a médica disse que durante a madrugada a minha avó faleceu. Peço desculpas pela rápida intromissão e corte, mas me emociona muito ainda falar disso hoje. Muitos de vocês já passaram por isso. E alguns de vocês não passaram. Infelizmente, eu gostaria de te dizer que você não vai passar, mas é inevitável. Cedo ou tarde, de um jeito ou de outro, nós perdemos as pessoas que nós amamos. E nessas horas não é tristeza que a gente sente. O luto não é uma mera tristeza. O luto ele é uma batalha para que a nossa vida volte a fazer sentido. E quando eu perdi a minha avó, o mundo simplesmente deixou de fazer sentido. Aquela pessoa que foi meu alicerce,